Olá, a paz do Senhor. Neste domingo estudaremos a lição de número 5, com o tema Os inimigos do cristão. A leitura bíblica em classe está em Romanos capítulo 6, dos versículos 11 a 14, e 1 João capítulo 2, dos versículos 15 a 17. A palavra-chave é armas, e vamos abordar nesta lição o primeiro inimigo do cristão, o diabo. O segundo inimigo do cristão, a carne. O terceiro inimigo do cristão, o mundo. Na jornada da vida cristã, nos deparamos com perigos que ameaçam a trajetória do nosso caminho para o céu. Nela, encontraremos três inimigos que buscam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. O diabo e o mundo estão do lado externo de nossa trajetória. A carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Por isso, nesta lição estudaremos esses três inimigos da jornada da vida cristã. Os demônios são seres que têm personalidade e inteligência, como membros do reino de Satanás. Eles fazem parte de um império maligno altamente organizado, que tem autoridade sobre as potestades do ar. Como agente da promulgação dos propósitos de Satanás, os demônios são inimigos de Deus e dos seres humanos. Os espíritos demoníacos são completamente malignos, mal intencionados e estão sob a autoridade de Satanás. A fim de vencer os esquemas e as tentações de Satanás e suas forças demoníacas, os cristãos devem travar uma contínua guerra espiritual contra eles. Os demônios podem causar enfermidades e doenças físicas ao corpo humano, embora não possa ser afirmado de maneira nenhuma que toda doença e enfermidade sejam resultado de espíritos malignos. Dentro desses aspectos, nós poderemos ver que há provações da parte de Deus. Então, nem tudo que acontece na vida do ser humano é atributo de Satanás, porque tem as provas e tem as lutas. As lutas são da nossa parte, nós que provocamos as lutas. As provas são de Deus para o ser humano cristão. Então, como é que Deus, como Senhor soberano, permitiria a existência de tamanha oposição? Na estratégia da redenção, a tolerância divina quanto à oposição satânica é só provisória. Não faz parte do processo da redenção da humanidade. Pelo contrário, a vontade de Deus é que todos triunfemos sobre a oposição satânica. Deus não está secretamente por trás das obras de Satanás. Embora possa obrigar tais obras a concorrerem para a redenção do homem, mas não há nada em comum entre Satanás e Deus. E não há passagem na Bíblia que mostre um contraste mais claro entre o modo de vida dos crentes cheio do Espírito Santo, isto é, aqueles que têm o Espírito de Deus vivendo neles, e o das pessoas ainda controladas pela sua natureza. Paulo comenta em Gálatas 5 as diferenças gerais dos modos de vida, enfatizando que o Espírito de Deus está em guerra contra a natureza humana pecadora. Paulo também incluía uma lista específica tanto dos atos da natureza pecaminosa, isto é, rebelde e desafiadora a Deus, como os frutos, isto é, os traços de caráter, os efeitos do Espírito. A natureza pecaminosa ou a carne indica a natureza humana com os seus desejos corruptos e a sua tendência de desafiar a Deus e seguir o seu próprio caminho. Os que seguem as tendências e os comportamentos da natureza pecaminosa não podem fazer parte do reino de Deus. Gálatas 5:21.
Por esse motivo, é preciso resistir a esta natureza pecaminosa e matá-la espiritualmente por meio de uma contínua batalha espiritual que os cristãos devem travar e vencer pelo poder do Espírito Santo. O apóstolo Pedro nos adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Com o objetivo de destruir a obra realizada por Cristo em nossas vidas. Ele quer enfraquecer a nossa caminhada rumo aos céus. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus. Então, esses inimigos, eles são apresentados dessa forma que nós podemos combatê-lo. O primeiro inimigo do cristão, que é o diabo, é descrito na Bíblia como um ser real. Já o segundo inimigo é a carne. E esse inimigo ele pode se referir ao corpo, mas também à natureza humana caída. O terceiro inimigo do cristão, que é o mundo, apresenta 3 níveis de vícios infames: a concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida. Então tudo está relacionado à nossa vivência, ou a nossa vivência com Deus, ou a nossa vivência em relação à prática e à realização dos nossos desejos próprios. Então o inimigo ele trabalha de acordo com como estamos vivendo a nossa vida cristã. Se nós temos uma vida cristã regada pela palavra, pela oração, pelo jejum, nós vamos vencer esse inimigo. O inimigo fugirá de nós porque estamos resistindo a eles com as táticas que Deus colocou para nós e que nós absorvemos através da leitura da palavra, através da oração, através do jejum. Agora, quando a vida cristã está alimentando os desejos da carne, que é chamada de concupiscência, quando a vida cristã está sendo alimentada somente pela nossa vista, pelo que nós estamos vendo, ou por aquilo que nós estamos desejando para a nossa vida, que é chamada de soberba da vida, aí o inimigo fortalece e tende a vencer essa batalha. Então é preciso estar na presença de Deus, na consagração da nossa vida e fiel a Deus e diante do altar do Senhor para que possamos vencer essas batalhas. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Amém.